Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Esse vídeo, esse estudo, é a continuação do estudo da Semana da Criação. Hoje nós vamos estar estudando o primeiro dia da criação, o que Deus criou no primeiro dia da criação, o que Ele quis mostrar para nós através disso tudo. Então, nesse momento eu gostaria de pedir você para que não assistisse esse vídeo sem antes assistir o primeiro vídeo, que é a introdução desse estudo. Então, mais uma vez, eu quero dizer que você deve assistir os vídeos em sequência, para que você possa entender o que eu quero passar para você. Tá bom? Nós vamos dar início nesse estudo e vamos falar nesse momento sobre o primeiro dia da criação, o que Deus criou no primeiro dia da criação e o meu entendimento a respeito dessas coisas do que Ele vai criar no primeiro dia da criação. Tá ok? O primeiro texto que eu gostaria de ler com você se encontra em Gênesis capítulo 1, do verso 1 a 5. É o primeiro texto que nós vamos estar lendo neste momento. E o texto vai nos dizer assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, aqui nesse versículo, no primeiro versículo da Escritura, o texto está nos dizendo que no princípio, no começo, criou Deus os céus e a terra, ponto. Ou seja, aqui nesse versículo, Deus está falando da criação do universo de uma maneira geral, a totalidade dessa criação, dizendo, de uma forma geral, que no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Do verso seguinte para frente, que é o verso 2, ele então vai mostrar para nós como se deu a criação. Ele vai mostrar detalhes da criação daqui para frente, como se deu essa criação. E mais uma vez eu gostaria de dizer para você que no meu entendimento, Deus não estava preocupado em apenas que o homem soubesse como ele criou. Ele não teria que dar satisfação a respeito disso. Mas Deus nesse momento ele dá detalhes da criação, porque Ele queria mostrar algo espiritual através disso tudo. Como eu disse, a criação de Deus, ela revela a glória de Deus. Isso está lá no Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então Deus vai usar essa criação terrena para falar de uma criação espiritual. E é exatamente isso que nós queremos ver aqui daqui para frente nesse estudo, na Semana da Criação. E aí então o verso 2 diz assim: A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, qual era a situação da terra antes de Deus começar a agir na criação? A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Bom, eu coloquei aqui um quadro. Esses riscos aqui, preto, representa toda essa treva, então, só para que a gente entenda um pouco a respeito disso. Então, a situação da terra, ela era sem forma e vazia, porque o que cobria toda a terra era trevas, era escuridão. E a Bíblia também vai dizer, nesse texto aqui, o texto também vai dizer assim: E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Olha que interessante. Havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia, pairava sobre a face das águas. Pensa comigo aqui. Observa que antes de Deus começar a criar qualquer coisa, Ele está mostrando a situação da terra antes de Deus trabalhar nela, antes de Deus começar a criar. Qual era a situação da terra? A situação era: havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Olha só, Deus ele vai mostrar para nós e dá a entender, embora não seja o assunto de hoje, mas dá para a gente entender lendo as Escrituras de que parece que as águas já existiam. É claro que essa água natural foi criada por Deus, a gente sabe que ela é uma criação de Deus também. Mas Deus quis mostrar nas Escrituras, dá a entender como se as águas já existiam antes da criação.
porque Deus tem algo a revelar, a mostrar para nós através disso tudo. Observa que o Espírito se movia sobre as águas para que Deus então começasse a trabalhar na criação do universo, começasse a colocar forma, a encher toda a terra. Então o Espírito se movia sobre as águas. Esses dois elementos, eles vão estar trabalhando para que Deus então crie todo o universo e toda a sua criação. Então nós vemos aqui no texto que o Espírito de Deus se movia, se pairava por sobre as águas, e então Deus disse: haja luz, e houve luz. Então a situação da terra era essa: havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre as águas, e Deus então disse: haja luz. Haja luz. A palavra luz aqui, ela significa vários tipos de luz. Ela significa luz do dia, ela significa luz do amanhecer, ela significa também luz da vida. Deus aqui, quando ele diz haja luz, a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: nós estamos no primeiro dia da criação. Deus está começando a trabalhar na criação. E no meio desse cenário de trevas, onde havia sobre a face da terra, Deus disse o seguinte: haja luz. O que ele quis dizer com tudo isso? Que luz era essa? Porque nós sabemos que o sol ele só vai ser criado no quarto dia da criação. Então, que luz era essa que Deus menciona ela no primeiro dia da criação? O que Deus estava querendo mostrar através disso tudo? E é sobre isso exatamente que eu gostaria de conversar com você. Porque essa luz, quando Deus usa a expressão haja luz, não necessariamente significa que Deus estava criando uma luz naquele momento, naquele exato momento, porque o sol só vai ser criado no quarto dia. Mas essa palavra, essa expressão haja luz, ela significa também que Deus estava querendo estabelecer uma luz. É como se Deus dissesse: seja estabelecido uma luz. Diante de um cenário onde havia trevas sobre a face do abismo, Deus então, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, Deus então está dizendo que Ele iria estabelecer uma luz. Ele ia trazer a este mundo que estava sem forma e vazio, onde foi dominado por trevas, Deus iria enviar uma luz. Essa é a promessa, é a maneira como eu entendo o texto de que Deus estava mostrando para nós a respeito dessas coisas. Então, o texto, ele ainda continua dizendo assim: haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Eu gostaria que nós então entendêssemos aqui o meu entendimento a respeito de tudo isso, o que Deus quis mostrar através de tudo isso. Nós já vimos em vídeos anteriores que Deus já sabia da queda do homem. Deus já sabia que o homem, ele iria pecar, ele iria desobedecer. E a partir da queda do homem, o que ia dominar este mundo? Eram as trevas. Então, Deus aqui, ele está separando, após dizer haja luz, né? Ele disse que iria estabelecer uma luz, mas não necessariamente ele estava criando uma luz literal naquele dia, mas ele estava dizendo que iria estabelecer uma luz no futuro. Esse é o meu entendimento. Então, ele diz o seguinte: e fez separação entre a luz e as trevas, e chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Então Deus, quando ele vai criar todas as coisas, ali no início da criação, o cenário era que havia trevas sobre a face do abismo. Deus sabia que o homem iria desobedecê-lo, que o homem iria se afastar dele, e que Satanás, o príncipe das trevas, iria dominar toda a terra. Então a terra
ia ficar sem forma e vazia. Ou seja, espiritualmente. Eu não estou falando de coisas literais apenas. Então Deus, ele disse, haja luz, e houve luz. Então é como se Deus dissesse que iria enviar uma luz, e uma luz então ia brilhar sobre toda a terra. Deus então disse que iria estabelecer uma luz, e ele então vai usar a expressão haja luz. Ou seja, em meio a esse cenário de trevas e escuridão, onde o mundo estava sem forma, vazio, Deus iria estabelecer uma luz. E quando Deus então fala da luz, dá essa promessa de estabelecer uma luz, ele chama as trevas de noite e a luz ele chama de dia. Luz ele vai chamar de dia. Então Deus ali ele vai fazer separação entre a luz e as trevas, naquele início da criação. A primeira coisa que ele vai fazer é isso. Ele vai estabelecer algo. Ele vai dizer, haja luz, eu vou trazer uma luz a este mundo que está em trevas. Eu vou estabelecer uma luz. E as trevas ele chamou de noite. E a luz ele chamou de dia. O que de fato Deus quis mostrar com tudo isso? Lembrando que o significado dessa palavra luz, ela significa a luz da vida. O que de fato é essa luz da vida? Imagina que uma criança, quando está no ventre da mãe, ela está sendo gerada, ela está sendo formada. Por isso a gente usa aquela expressão de que a mulher, ela deu à luz a um bebê. Por quê? Porque a criança, quando ela nasce, ela então até aquele momento estava em trevas, dentro ali da barriga da sua mãe. E quando ela nasce, ela então vê a luz do dia, ou seja, a luz da vida. Então essa luz dá uma ideia disso, de um nascimento, de coisas nesse sentido. Pelo menos é o que eu entendo a respeito disso. Mas vamos continuar, e eu gostaria então que você entendesse comigo e continuasse a refletir comigo sobre essas coisas. Então, o texto bíblico de Gênesis, no início da criação, Deus está querendo mostrar algo para nós. Ele está dizendo que a terra era sem forma e vazia por causa das trevas que cobria toda a terra, mas Deus então disse, haja luz. Ele disse que iria estabelecer uma luz em algum determinado ponto, em algum determinado tempo, ele iria estabelecer uma luz. Então ele disse, haja luz, e chamou as trevas de noite e a luz de dia. Então aqui ele separa a luz das trevas. Essa separação que Deus está fazendo aqui no início da sua criação, ela não é uma separação apenas do dia e da noite literal. Mas Deus vai usar o dia e a noite que ele vai criar, ele vai usar essas duas coisas para representar dois reinos, dois povos. Ele vai usar a noite para representar as trevas, e nós sabemos que as trevas representam o império do mal, o reino das trevas, Satanás, o príncipe das trevas. E o dia ele vai usar para representar o povo dele, a nação dele, para representar Jesus. Eu gostaria de ler com você um texto que vai nos dizer assim no Evangelho de João. João, diferente de todos os evangelhos, João começa a falar da divindade de Cristo no início do seu evangelho para mostrar essa divindade de Cristo. E olha o que João vai dizer no Evangelho de João, capítulo 1, verso de 1 a 5. Ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez.
a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Olha que interessante, João, usado pelo Espírito Santo, ele está nos lembrando o dia da criação. Lá no princípio da criação, dizendo que no princípio Cristo era o Verbo estava com Deus, ele também era Deus. E ele está dizendo que no princípio ele estava com Deus e a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Veja que o cenário que existia, onde o mundo estava em trevas totalmente, ele vai dizer que naquele princípio também Jesus era a luz. Ou seja, no meu entendimento, o Espírito Santo está usando tudo isso para nos mostrar, para nos fazer entender que aquela luz que Deus disse, haja luz, e ele faz separação entre dia e noite no início da criação, aquela luz não era apenas uma luz natural, mas era a luz que representava Jesus Cristo. Aquela luz que através da qual Deus iria começar a sua criação, essa luz que através dela a vida do homem estava nela. E aqui vai dizer assim também, ó, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ou seja, a luz surge no meio das trevas, resplandece nas trevas. O que existia antes da criação? Havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre as águas, e o que cobria toda a terra eram somente trevas. Mas aí, de repente, o texto bíblico, João, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ou seja, de repente, no meio dessa escuridão, no meio dessas trevas, de repente surge uma luz. E essa luz era a que ia dar vida à humanidade. Então, no meu entendimento, o que eu queria conversar com você e mostrar para você é de que o primeiro dia da criação, o que Deus vai fazer, ele relata para nós a história da humanidade, o mundo antes de Deus começar a agir, antes de Deus começar a trabalhar nele, né? De certa forma, a criação. E ali, quando ele usa a expressão haja luz, ele está usando essa expressão dizendo que iria estabelecer uma luz, mas não necessariamente que estava criando uma luz literal naquele momento, porque o sol só vai ser criado no quarto dia. Então, podemos observar que o texto bíblico ele faz questão de mostrar para nós que essa luz, através da qual veio a vida, a existência da humanidade, também essa luz ela apontava para Jesus Cristo. Ele era essa luz através da qual a vida estava nele, que resplandeceu no meio das trevas. Então ali Deus estava estabelecendo uma luz. Estabelecendo uma luz. E eu queria que você pensasse aqui comigo algo muito interessante. Jesus, ele vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 12, ele diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Por que Jesus usa essa expressão, dizendo que ele era a luz do mundo? Jesus então está dizendo aqui que eu sou a luz do mundo. Que luz é isso? Ele está nos mostrando e nos fazendo voltar no dia da criação, no primeiro dia da criação, dizendo: eu sou a luz do mundo. Ou seja, o mundo estava em trevas, eu sou a luz do mundo. Se Jesus está dizendo que ele é a luz, e ali Deus faz separação entre o dia e a noite, e chama a noite de trevas, né? As trevas de noite, e chama a luz de dia, então ali Deus está separando dois reinos, ou seja, o reino das trevas
e também o reino da luz, que é Jesus. Então aqui representa o reino de Satanás e aqui representa o reino de Cristo. E nós vamos ver isso em outros textos das Escrituras, que vai deixar para nós bem claro essa questão. Ainda, no texto bíblico, em Colossenses capítulo 1, verso 13, nos fala o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que interessante. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O mundo, quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, todo o mundo se tornou trevas. Toda a raça humana se tornou escravo da escuridão, das trevas, da noite. O mundo se tornou sombrio. Toda a raça humana passou a pertencer ao reino das trevas, através da queda de Adão. E Deus já sabia que isso iria acontecer. Por isso, Deus então vai mostrar para nós aquele cenário onde o mundo inteiro estava com trevas, em trevas. Porque o mundo inteiro estava sob o domínio do diabo. Mas aí, Deus disse: haja luz, eu vou estabelecer uma luz. E essa luz, o dia, ele vai libertar as pessoas do império das trevas. E Jesus é essa luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu entendo que Deus, ele quer mostrar para nós essas grandes realidades, muito mais do que mostrar para nós como se deu a criação. Ele está querendo mostrar como ele também iria fazer uma criação espiritual. E nesse primeiro dia, ele vai criar a luz, vai estabelecer uma luz, na verdade. E ele então vai separar o dia e a noite. E vai separar dois reinos espirituais. O reino das trevas e o reino da luz. E ainda, outro texto bíblico que nos prova isso, que nos mostra essa grande verdade, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 5, que nos diz assim: Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, para a igreja de Tessalônica, ele vai dizer que a igreja de Tessalônica, e assim toda a igreja do Senhor espalhada por toda a terra, ele está dizendo: vós todos sois filhos da luz, e não filhos da luz e do dia. Nós não somos da noite. Paulo está dizendo assim que nós, a igreja, nós somos filhos da luz. Por que filhos da luz? Nós somos filhos da luz e do dia. Ou seja, você consegue entender comigo e compreender de que o apóstolo Paulo também ele está entendendo esse primeiro dia da criação como essa separação de dia e noite, de trevas e luz, como separação de dois reinos. E quando ele diz que nós somos filhos da luz, é porque nós cremos em Cristo, né? E Cristo é essa luz. Cristo, ele é essa luz. Então nós somos filhos da luz. Nós não somos filhos das trevas. Ou seja, nós não somos filhos do diabo. Nós somos filhos da luz. Nós estávamos no reino das trevas. Nós éramos sim filhos do diabo. E quando você vai lá no Evangelho de João, capítulo 8, você vai ver Jesus dizer que existe dois pais espiritual apenas: o diabo e Deus. Mas nós fomos libertados desse império das trevas e nos tornamos e fomos adotados como filhos da luz e do dia. Então, observa que Paulo também tinha esse entendimento na sua mente. Ele entendia também dessa forma. E aí, o texto bíblico ainda vai nos dizer assim, e existe uma profecia no Antigo Testamento, no profeta Isaías, sobre essa luz que viria.
Deus então disse que iria estabelecer uma luz, mas no entanto não estava criando, estabelecendo essa luz naquele dia, ou seja, no primeiro dia da criação natural, Deus não criou essa luz. O sol só vai ser criado no quarto dia. Mas havia uma profecia em Isaías de que uma luz um dia ia vir sobre a terra. Isaías capítulo 9, verso 2, vai dizer assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então o profeta Isaías estava profetizando que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Ou seja, havia um momento, haveria de acontecer, de chegar um tempo, onde o povo que estava em trevas veria essa luz. Ou seja, essa luz que foi estabelecida no primeiro dia da criação, mas que seria enviada no quarto dia. O povo iria ver essa luz. E o profeta Isaías estava profetizando e falando a respeito dessas coisas. E olha só que interessante. Essa profecia do profeta Isaías, ela foi cumprida. E ela foi cumprida por Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 4, versículo 12 a 16, nos diz assim, presta bastante atenção. Ouvindo, porém, Jesus, que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Olha que interessante. O profeta Isaías disse que o povo que andava em trevas, e ele lá no contexto está falando da região da Galiléia mesmo, e ele diz que esse povo iria ver a luz. E Jesus, quando soube que João foi preso, ele vai morar na região da Galiléia. Ele vai morar na região da Galiléia para que se cumprisse esta profecia de que aquele povo, Galiléia dos gentios, resplandecesse a luz para eles e eles vissem essa luz. Ou seja, Jesus era aquela luz que havia de vir a este mundo. Então, entenda uma coisa. Quando Deus diz que iria estabelecer uma luz, Ele estava falando de Jesus, a luz do mundo. E todos os textos que nós lemos agora nos remetem àquele dia da criação, o primeiro dia da criação, mostrando que aquela luz que Deus menciona ela no primeiro dia da criação, estava falando de uma luz também espiritual, que era Cristo. E que as trevas também representavam o reino. Continua o texto. Outro texto que eu gostaria de ler com você, e esse texto eu gostaria que você prestasse bastante atenção comigo, que está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 a 19. Esse texto é muito importante. Presta bastante atenção no que ele vai dizer para a gente. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha que interessante João está nos falando no capítulo 3 do seu Evangelho. Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tivesse e tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Portanto, não há condenação reservada para aqueles que creem nele como seu Senhor. Mas aqueles que não creem já estão condenados. Observe a expressão que já estão condenados. Não é que vai ser, já estão. Por quê? Porque quando nós pecamos no jardim do Éden, toda a raça humana passou a pertencer ao reino das trevas. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus, afastados da glória de Deus. Passamos então a pertencer a esse reino das trevas, toda a raça humana, todo mundo. Então toda a raça humana já estava condenada desde o início. Nós estávamos perdidos. Mas aí Deus disse, haja luz. Eu vou estabelecer uma luz e vou enviar uma luz. E essa luz ele estava falando de Cristo. Mas aí o texto diz que essa luz não veio para condenar o mundo, e de fato não veio para condenar o mundo, porque o mundo já estava condenado. Mas aí o texto diz que não há condenação reservada para aqueles que creem nele como Senhor. Mas aqueles que não creem já estão condenados. E a sentença deles está baseada neste fato, que a luz veio ao mundo. Qual a luz que veio ao mundo? Jesus Cristo. Porém, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então, quando Jesus veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por isso, eles já estão condenados. Eles não quis se libertar das trevas, porque suas obras eram más. Todo aquele que faz o bem, que procura fazer o bem, aproxima-se da luz para que as suas obras sejam reveladas. Mas quem pratica o mal odeia a luz e não aproxima da luz. Sabe, a luz tem algo muito interessante para nos ensinar. Você pode estar com uma sujeira na sua roupa, e quanto mais você se aproxima da luz, a luz denuncia para nós aquilo que está errado em nós. De maneira que nós então não ficamos mais com a nossa consciência tranquila. E Jesus, ele veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Essa luz que Deus estabeleceu no primeiro dia da criação, ela já veio a este mundo. E nós vamos estudar e vamos ver quando ele veio e por que o sol vai ser criado no quarto dia. Nós vamos entender isso. Mas o que eu quero hoje que você entenda que aquela luz que Deus estava estabelecendo no início da criação, no primeiro dia, onde ele faz separação entre dia e noite, trevas e luz, ele estava separando dois reinos, estava estabelecendo uma luz que viria a este mundo. E essa luz, ele estava falando de Jesus. Porém, quando essa luz veio, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Sabe, às vezes nós não queremos nos aproximar de Deus, ler a Bíblia, nos aproximar de Jesus, porque a gente sabe que ao aproximar dele muitas coisas vão ser reveladas na nossa vida que está errado, e nós não queremos abrir mão disso, na maioria das vezes. Muitas pessoas não querem se aproximar de Jesus porque sabem que vai ter que renunciar a muita coisa. Então eles preferem ficar nas trevas, porque as trevas escondem. As trevas não nos incomodam. Você pode fazer o que você quiser fazer, que nas trevas você vai viver tranquilo. Porque o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Nas trevas você não consegue enxergar direito o caminho por onde você está passando. Você não consegue enxergar o perigo que você está correndo. Mas quando a luz chega, ela denuncia o perigo que está à nossa volta. Conta-se a história de um homem que ele cresceu e morou dentro de uma caverna sua vida toda praticamente. Ele nasceu ali, ele cresceu naquela caverna e ele não conhecia o fogo, ele não conhecia nenhum tipo de luz. E quando ele já era bem de idade, após viver naquela caverna a vida toda, naquela escuridão, ele conheceu o fogo.
E ele então leva o fogo para dentro daquela caverna. E com aquele fogo, ele então consegue iluminar aquela caverna. Mas a partir do momento em que aquele homem ilumina sua caverna com aquela luz do fogo, ele percebe que havia escorpiões do seu lado, que havia cobras do seu lado, aranhas do seu lado. O que você acha que aquele homem fez a partir daquele momento? Com certeza aquele homem nunca mais conseguiu dormir naquela caverna sossegado, sem antes fazer uma faxina naquela caverna. Porque enquanto estava nas trevas, ele não conseguia ver o perigo que o cercava, a sua vida. Mas quando a luz chegou, a luz denunciou e mostrou para ele o perigo que ele estava correndo. E sabe qual é o mais importante da luz? A luz não denuncia para os outros, mas ela denuncia para nós mesmos. Ela começa a mostrar para mim de que eu estou errado e de que eu preciso mudar. E a partir de então minha consciência não fica tranquila e eu então começo a ter que tirar aquela sujeira, aquilo que está ameaçando a minha vida espiritual, aquilo que está prejudicando a minha vida. Quantas pessoas não estão com seus casamentos destruídos, com a sua família destruída, sabe por quê? Porque estão vivendo nas trevas. E vivem nas trevas e não conseguem enxergar o porquê que está acontecendo aquilo tudo. Não conseguem viver em paz e a sua vida só indo para o buraco, sendo destruída. Mas quando Jesus ele entra na vida do ser humano, essa luz começa a iluminar o nosso ser. Nós começamos a perceber que nós temos que mudar algo na nossa atitude, na nossa vida, nos nossos pensamentos, na nossa maneira de agir. Quero fazer você lembrar e convidar você a lembrar comigo de como era a terra antes de Deus estabelecer a luz, antes de Deus começar a trabalhar nela. Como era? A terra era sem forma e vazia. E por que a terra era sem forma e vazia? Porque havia trevas sobre a face do abismo. Meu irmão, eu gostaria de dizer para você que muitas pessoas estão com a vida sem forma e vazia. Quantas pessoas não têm sentido na sua vida hoje mais? Quantas pessoas estão sentindo um vazio na alma existencial? Quantas pessoas fazem de tudo para encontrar a realização, a paz, a alegria, mas não conseguem, tudo que faz, não consegue. E continua aquele vazio existencial, sabe por quê? Eu vou dizer para você. Porque você é feito do pó da terra. Você é essa terra. Porém, existe treva sobre a face do abismo. E por isso, enquanto essas trevas estiver dominando a sua vida, você vai ser sem forma e vazio. Mas quando essa luz aqui, ela entrar na sua vida, ele então começa a dar forma, ele começa a dar sentido, um sentido que vai além dessa existência, um sentido que vai além de toda essa criação terrena, mas faz parte de uma criação espiritual, uma criação eterna. Então, para mim concluir este estudo desse primeiro dia da criação, naquele dia, Deus estava separando trevas de luz, separando dois reinos, estabelecendo uma luz que viria a este mundo e nos libertaria do império das trevas. E essa luz é Jesus. Convido você a ler os textos bíblicos e entender que Deus estava tratando de algo muito mais do que apenas uma criação terrena. Mas Ele estava falando de coisas espirituais naquele primeiro dia da criação. E assim, todos os dias da criação, Deus vai nos mostrar coisas, realidades espirituais. E eu convido você a continuar participando desse estudo, para que você venha entender a minha maneira, como eu tenho entendido essas coisas de uns tempos para cá. Eu gostaria de compartilhar isso com você. Que Deus abençoe a sua vida. E vou te dar um conselho. Deixe essa luz entrar na sua vida. Deixe essa luz entrar no seu ser, na sua família. E você vai começar a enxergar o caminho para você andar. Você vai saber para onde você está indo. Porque a luz ilumina o nosso caminho. Deus abençoe você.